Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 23 de junho, então boa semana, é um domingo e como todo domingo eu compartilho a minha leitura diária e primeiro a leitura fala comigo e depois eu compartilho com vocês. Boa semana novamente. E a gente sempre começa com uma oração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra, Senhor. Não porque merecemos, mas por causa das Suas grandes misericórdias, que nos concedeu salvação, unção, livramento e graça, a qual não há palavra que possamos expressar. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos, Senhor, nos uns com Teu Santo Espírito, para que nós venhamos entender o caminho que devemos andar, como Tua igreja, Tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia 23 de junho, então a leitura de hoje sempre tem o versículo-chave e a leitura que a gente faz na Bíblia. O versículo-chave, ele está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 22, que fala: Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E a leitura está em Ruth, capítulo 4, de 16 a 22. Ruth, capítulo 4, de 16 a 22. Bem, na semana passada, a leitura do domingo foi exatamente sobre Ruth. Então, se você for lá na semana passada, no vídeo da semana passada, você vai ver o início, foi exatamente sobre Ruth. E aqui é o desfecho, né? E lá no vídeo da semana passada eu até falei um pouquinho, adiantei um pouquinho esse desfecho. Mas, coincidentemente, hoje, no outro domingo, foi o desfecho do livro de Ruth. Que são exatamente os últimos versículos do livro. As vizinhas... 16. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. O menino, no caso, né? O neto, entre aspas, não é? As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Obed foi avô do rei Davi, né? E Ruth foi bisavó do rei Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então, nós falamos na semana passada, vá lá na semana passada, que se você não conhece a história de Ruth, a gente falou um pouquinho mais sobre o que aconteceu com Ruth. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, que é para a gente poder explicar esse final glorioso da história de Ruth, né? Ruth era nora de Noemi. Ela não era filha de Noemi, ela era nora. Ela não era judia, ela não era do povo de Israel, ela não era do povo de Israel. Ela era moabita. Então, ela como moabita, ela não participava, ela não fazia parte do povo de Deus. Mas ela casou com o filho de Noemi. Noemi e o seu marido migraram de Judá para Moabe, e lá eles tiveram filhos, e os filhos casaram com duas mulheres moabitas. Só que nesse período faleceu tanto o marido de Noemi quanto os dois filhos de Noemi. Ficaram as duas noras. Noemi despediu as noras, uma nora foi, mas a Ruth não foi. Disse: não, eu não te deixarei, não me insta para que te deixe, porque eu vou estar contigo onde fores. Onde for o teu povo, esse será meu povo. Quem for o teu Deus, esse será o meu Deus. Então ela foi fiel à sua nora. Noemi decidiu voltar para Judá, de Belém, e
para Belém de Judá, e Ruth foi com ela. Então, veja o vídeo na semana passada, Ruth ajudou e foi catar junto com os coletores e acabou no campo de Boaz. E Boaz era parente do marido de Noemi, parente do marido dos filhos de Noemi. E o povo de judeu tinha uma determinação de que se uma mulher ficasse viúva, né, em juventude, ela deveria casar com alguém da mesma família. Normalmente eram os mais próximos, às vezes os irmãos do marido, para dar descendência para aquela mulher. Porque a mulher ela não tinha segurança financeira nela própria. Ela precisava do marido ou dos filhos para sustentar. Então, isso aconteceu. Ela foi coletar num campo para matar a fome dela e da sogra e acabou chegando no campo de alguém que era parente chegado do seu sogro, do seu ex-marido. E acabou que deu tudo certo e ela casou-se e teve filho, e o filho o filho dela foi avô de Davi, do rei Davi, e ela foi bisavó, mesmo sendo uma moabita, né? A história fala, os historiadores dizem que o povo de Moabe, eles são descendentes de Ló. Quem sabe a história de Sodoma e Gomorra, que caiu o fogo do céu e que saiu Ló e as suas filhas, porque a esposa virou, né? Não era nem, o anjo disse que não era nem para eles virarem para a terra quando ela estivesse sendo queimada. A esposa virou e se tornou uma estátua de sal. Ela foi queimada. Então, aí os historiadores dizem que o povo de Moabe, eles são descendentes de Ló, numa relação incestuosa com a filha. Ou seja, era um povo gentil, um povo que provavelmente talvez não tivesse os valores realmente corretos, né? E Ruth era daquele povo. Só que ela, né, decidiu que o povo dela seria o povo da sua sogra e que o Deus dela seria o Deus da sua sogra. E ela recebeu uma grande bênção de Deus por isso. Ela recebeu um grande milagre, que foi o milagre de ser bisavó do rei Davi. Então, aquilo que Deus fez na vida dela, não deixe de assistir o vídeo da semana passada, porque você vai ter um pouco mais de explicação para quem não se conhece. Para quem conhece, já sabe qual é a história. Então, certamente a Ruth, ela não esqueceu da provisão de Deus, ela não esqueceu do milagre que Deus fez na vida dela, exatamente ela ir coletar no campo onde seria um dos seus, que chamavam resgatadores, né? E esse resgatador amá-la e eles dois formaram uma família, e que certamente ela não esqueceu a bênção de Deus, e certamente ela passou isso para os seus descendentes. Ela, como bisavó do rei, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele era um homem que amava a Deus, ele era temente a Deus. É certo que em algum momento da sua vida ele pecou, e pecou de forma muito grave, mas na juventude ele era um garoto de ouro. Ele vencia leões e ursos e venceu um gigante simplesmente pela sua fé. E ele confiava e amava o seu Deus. E isso não vem do nada. Isso, meus irmãos, e para você que tem filhos, né? Tenha sempre isso em mente. Os seus filhos, eles vão ter os valores que você passar a eles. Os valores, a bondade, o testemunho, né? Não deixe de dar os testemunhos dos milagres de Deus na sua vida. Não esqueçamos os milagres de Deus na nossa vida. Nós não devemos esquecer. Muito pelo contrário, nós devemos até ter um caderninho e anotar tudo que o Senhor fez maravilhosamente na nossa vida, para nós nos esquecermos. Ruth certamente não esqueceu, e ela criou o seu filho Obed, temente ao Senhor, e Obed criou o seu filho Jessé, temente ao Senhor, e Jessé criou o seu filho Davi, temente ao Senhor. Então, o temor do Senhor, ele gera bênção, gera riqueza, gera graça. Então, abençoemos a nossa família, né, com cuidado. Agora, é certo, muitas vezes
a Ruth, ela foi coletar milho, grãos, para saciar a fome da sua sogra. A sua sogra era uma idosa, né? A sua sogra já não podia fazer trabalhos forçados. E ela não quis abandonar a sogra, sabendo que a sogra era uma idosa. Como ela iria abandonar uma idosa, né? Que já não podia sair a coletar nos campos, porque quem não tinha sustento tinha que coletar o que ficava lá de resto nos campos. Noemi não tinha mais força para isso. E às vezes você ajuda a sua família, e é certo, e para você ver que Deus valoriza muito a família, a palavra de Deus ela é cheia de genealogias, né? E na semana mesmo passada, nós lemos a Noemi dizendo: Deus é maravilhoso e abençoa tanto vivos quanto mortos. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa para alguém que está vivo, mas em homenagem a alguém que já morreu, você está abençoando aquela pessoa que já morreu. Mas muitas vezes tem pessoas que precisam de ajuda porque não querem trabalhar. Então a gente tem também que ficar, porque digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, é digno você comer do suor do seu rosto, você se sustentar. Né? Nós devemos amar a nossa família, orar pela nossa família, ajudar naquilo que realmente nós estamos, mas principalmente nós devemos passar o nosso testemunho de fé à nossa família. E certamente Ruth, ela foi assim para que ela pudesse ser bisavó de um homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. Amém? Então, graças a Deus, porque nós temos histórias maravilhosas que nos mostram a graça de Deus e como pessoas que foram fiéis a Ele realmente tiveram a bênção do Senhor, porque o Senhor está de mãos estendidas, Ele quer nos abençoar e Ele quer nos abençoar nesse momento. Vamos agradecer? Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Senhor, que nós não esqueçamos de nenhum dos milagres, das maravilhas, das bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor. A cada dia, a cada respirar, a cada molécula de oxigênio que nós pode nos trazer vida. Senhor, obrigada pelos livramentos, por toda a graça, que nós não sejamos filhos ingratos, mas filhos gratos, e que nós possamos passar para os que têm descendência, passar para os seus descendentes as bênçãos que o Senhor opera nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por essas vidas, que assim seja. Glorifica, Senhor, o Teu nome através das nossas vidas, porque a Ti, somente a Ti pertencem todo poder, toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém. Amém.